Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência, que bom encontrá-lo diante do televisor. Você é a razão da nossa alegria. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Ainda estamos nos programas introdutórios ao vastíssimo assunto, os 10 mandamentos da Lei de Deus, e para esgotar esse assunto precisaremos, no mínimo, de uns 300 ou 350 programas para explorar essa riqueza que é aquilo que nós devemos fazer para chegar ao céu. Hoje nós vamos falar exatamente com que material, se é que se pode dizer, Deus colocou na pedra, nas tábuas de pedra que ele entregou a Moisés, os 10 mandamentos. Como foi que Deus colocou esses mandamentos na pedra? Ele utilizou algum material de ferro, de bronze? Ele utilizou alguma maquinária própria daquele tempo, ainda que rústica? Como foi que Deus colocou os mandamentos nas tábuas da lei? Êxodo capítulo 31, versículo 18. Tendo o Senhor acabado de falar a Moisés sobre o Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Dedo de Deus? Mas Deus não é espírito? Disse Jesus no capítulo 4 do Evangelho segundo João, no diálogo com a samaritana. E um espírito que procura adoradores em espírito e em verdade? Como é que o Antigo Testamento diz que o Senhor escreveu em tábuas de pedra com um dedo? Ele teria um dedo semelhante ao nosso? Essa expressão é antropomórfica. Antropomorfismo na Bíblia é uma forma que o autor sagrado escolhe para descrever Deus agindo como se fosse um homem. Deus caminha no jardim, diz o livro do Gênesis. Deus tem um dedo. Escrever com o dedo de Deus é preciso ver lá no Novo Testamento que dedo de Deus é este. Assim, por exemplo, em Lucas capítulo 11, versículo 20, Jesus diz: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. A mesma versão dessa narrativa, Mateus capítulo 12, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou até vós. Confrontando as 2 narrativas, nós concluímos: em Lucas é dedo, em Mateus é o Espírito de Deus. Conclusão: o dedo de Deus é o Espírito de Deus. Foi pelo Espírito de Deus que os 10 mandamentos foram colocados na pedra, nas 2 tábuas de pedra. É verdade que a letra mata e o Espírito vivifica, diz o apóstolo Paulo na 1 aos Coríntios. Será preciso esperar, porém, a nova aliança para que nós compreendamos que foi o Espírito Santo quem colocou os mandamentos nas tábuas de pedra, mas esse mesmo Espírito Santo já na profecia de Ezequiel, também na profecia de Jeremias, a promessa do Senhor Deus de tirar o coração de pedra e em seu lugar colocar o coração de carne, e eu porei em vós o meu Espírito. Tudo então se encaixa. Dedo de Deus é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é quem concretiza a obra do Pai e do Filho. O Espírito, portanto, aqui descrito como dedo de Deus, é, por assim dizer, aquele quem opera, aquele quem visibiliza, aquele que engrava nas tábuas e entrega a Moisés a expressão da vontade de Deus para os homens, as 10 palavras, escritas com o dedo de Deus, ou seja, escritas pelo Espírito Santo de Deus.